Glória a Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a missionária Elaine Mota. Estamos dando seguimento à nossa mensagem com salmos do mês de novembro. Bendito seja Deus que nos conhece. Aleluias. Sábado, 8 de novembro de 2025, Salmo 89, verso 20 e 21. Encontrei Davi, meu servo. Com meu santo óleo ungi, a minha mão estará sempre sobre ele. O meu braço o fortalecerá. Nós conhecemos a história de Davi e nós sabemos que o Senhor enviou um profeta de nome Samuel à casa do seu pai quando Davi nem estava em casa. Mas o Senhor sabia o endereço dele. E ali Samuel esperou Davi chegar na direção de Deus. Samuel não o conhecia, mas o Senhor sabia quem ele era. E Deus fez o convite, né? E ninguém comeu daquele banquete antes da sua chegada. Mas mais do que aquele banquete, mais do que aquela visita, Deus tinha para ele unção. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa boa é quando o Senhor decide ungir-nos com a sua unção. Esse salmo fala, né, que o Senhor o encontrou. E realmente foi um encontro de Deus para com Davi. Deus visitou a sua casa por intermédio da vida de Samuel, o convidou para o particular. E antes mesmo dele saber e ter essa convicção aqui na terra, de que Deus sabia exatamente onde estava a sua geografia, Davi tinha uma vida prática de devoção. E essa vida nos ensinou que o melhor jeito, a melhor maneira de nós alcançarmos o coração do Senhor é por intermédio do arrependimento, do aquebrantamento, do coração contrito, da intimidade, né, da sinceridade com Deus. Davi nos deixou exemplos de uma vida com Deus, de uma devoção diária. E ali o Senhor dizendo no Salmo 39, a minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. Coisa boa é quando a mão de Deus está conosco e quando a nossa fortaleza vem do braço de ferro, do punho de aço, do Deus que nós conhecemos. Davi alcançou posições elevadas. Davi foi um dos melhores reis que a terra de Israel pôde conhecer, né? Homem valente, homem segundo o coração de Deus, que venceu muitas guerras e trouxe alívio para uma geração inteira, porque as guerras que Davi venceu, após a sua partida, o seu filho já não precisou mais guerrear, pôde desfrutar de um reinado, né? Às vezes as pessoas não conseguem aproveitar como bem deviam, mas ele fez tudo que estava ao seu alcance. E o melhor de tudo isso é que aquilo que não estava no seu controle nem no seu alcance, ele depositou diante do altar de Deus, da mão que esteve com ele, do braço que o fortaleceu. E essa é a nossa maior alegria, né? Porque apesar de alcançar posições elevadas, apesar de ter, né, sido rei, reconhecido, respeitado, Davi jamais deixou, né, de reconhecer o controle de Deus, a bondade de Deus, a existência de Deus, né, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. E eu quero fazer esse convite com você. Hoje Deus marcou um encontro contigo. Hoje Deus marcou um encontro com você para entrar na sua casa por intermédio dessa mensagem, para dizer que tem unção para ser derramada sobre a sua vida e que é necessário permanecer firme e fiel ao Senhor, aquele que te chamou. Quem sabe você foi até ungido, como Davi foi ungido por Samuel, e está querendo atribuir aquela unção a Samuel. Mas quem direcionou Samuel foi o próprio Deus, que sabia quem era Davi e onde ele estava.
Se você vai meditar nessa mensagem, você vai entender que Samuel entrou ali, nem sabia quem estava na casa. E todos que passaram ali, que ele pensou que pudesse ser, diante de Deus eles não eram. Mas Deus olhou para uma malhada, olhou para um campo, olhou para uma pastagem, para um lugar esquecido e mandou chamar o menino. E quando ele entra, não era um menino que aparentemente estava adequado para aquilo que se fazia necessário, mas era alguém que no seu íntimo, no seu secreto, tinha intimidade. É por isso que eu estou neste dia falando com você por intermédio de algo que é íntimo, que é particular, que é o seu telefone, na sua intimidade, quem sabe da sua casa, no caminho para o seu trabalho, para dizer que Deus tem um encontro contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Não despreze essa unção, não despreze o convite do Senhor e apressa-te em se achegar ao Senhor com o coração contrito, quebrantado e arrependido. Talvez o pecado quer fazer você deixar de esquecer, ou melhor, deixar de se lembrar que Deus é poderoso. Quer fazer com que você deixe, de esquecer o que ficou para trás. Deixe para trás as coisas velhas e prossiga para o alvo. Mas eu quero te convidar neste dia a trazer à sua memória que Deus te encontra. Ele sabe quem você é, mesmo diante de algumas situações. Se hoje você inclinar os seus joelhos e desprender ao Senhor um coração contrito e aquebrantado e confessar para Ele, nada, pois, poderá nos separar do amor de Deus. Eu te convido a voltar a andar segundo o Espírito, dar um passo, um espaço para o Espírito voltar a direcionar a sua vida, e não a sua habilidade, não o seu conhecimento, não o seu status, não a sua influência, não a sua posição, não ao patamar que você alcançou, porque Saul também foi rei, mas desprezou o controle, o domínio, a presença, a soberania de Deus, e por isso ele foi rejeitado. Mas Davi se manteve reconhecendo que o controle de Deus, aleluias, ele exerce sobre todas as coisas, e até o meu e o teu entendimento não é suficiente para delimitar algumas coisas. É por isso que tem coisa que está saindo do seu controle. Você tem delimitado, tem projetado, tem arquitetado, tem planejado, bendito seja o nome do Senhor, mas tem coisas que não estão saindo como você gostaria que saísse, porque Deus quer te ensinar que não é da sua maneira e não é do seu jeito, mas é da maneira dele, do jeito dele, quer permanecer te ensinando que você é dependente de Deus, porque a unção que você carrega não veio do homem, não veio do apóstolo, não veio do pastor, não veio do profeta, veio do trono da graça, bendito seja o nome do Senhor, do pastor dos pastores, que unge a nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar, e a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluias. Eu te convido a voltar para este lugar de servo mais uma vez. Eu vou encerrar por aqui. E que o Espírito Santo permaneça falando ao seu coração, em nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigada por este dia, Senhor. Permanece falando conosco neste dia. Espírito Santo, nos corrija, nos constranja, porque hoje é o dia do encontro que o Senhor marcou conosco. Assim eu oro por este irmão, por esta irmã que me ouve, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus continue falando ao seu coração neste dia. A paz do Senhor e até mais.